Bom dia. Depois de alguns dias sem gravar, estou aqui de volta. Andei bastante ocupado com a tradução e também andei um pouco desanimado por diversas razões, entre elas razões políticas. Você vê que você pretende ou quer que o país ande numa determinada direção e as lutas políticas, três poderes, enfim, você vê que acabamos não indo em lugar nenhum e ficamos ameaçados mais uma vez de que com que o Brasil continue sendo o país do futuro, ao qual nunca chegamos. Mas o comentário de hoje vai tratar acerca do tal do coronavírus surgido na China. Mas antes, eu quero lhe pedir para que, caso goste do meu vídeo, deixe o seu like, ou caso contrário, deixe o seu dislike. E se não estiver ainda inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, sem esquecer de ativar o sininho para receber as notificações. Então, o coronavírus. O coronavírus aparentemente surgiu na China faz alguns meses e anda se distribuindo pelo mundo. Entretanto, tem um perigo subjacente aí que é o grau de fechamento dos regimes daquele tipo, e especificamente do regime chinês, do regime comunista chinês. Por que digo comunista? Dizem que a China agora é capitalista, que tem um monte de milionário, que tem todas aquelas construções em Beijing, naquelas grandes cidades e tal. Mas eu continuo pensando e acreditando, e não apenas isso, pensando e acreditando, mas eu estou convencido de que tudo isso é mentira. O capitalismo é mentira. Os milionários não tinham de onde surgir, até porque não tinha na China uma tradição capitalista de desenvolvimento capitalista, relações capitalistas de produção, para que alguns se enriquecessem através da exploração do trabalho dos outros e tal. Não, foi uma questão de Estado que o partido centralmente decidiu designar, nomear algumas pessoas para que se tornassem milionários, passou recursos para eles, tem que responder ao Estado, ao partido, e eles agem no âmbito mundial como se fossem capitalistas, mas realmente não são. Continuam sendo profundamente comunistas, profundamente socialistas, com tudo o que isso traz junto. Entre as coisas que traz junto é o fechamento, o caráter fechado do sistema. Inclusive, do ponto de vista cultural, os chineses como grupos culturais, inclusive lá na minha terra, em Cuba, bairros chineses em Havana, enfim, sempre as pessoas ocidentais sempre enxergavam eles com certa reticência, com certo cuidado, porque eram muito fechados. Enfim, mas esse é um comentário paralelo. O que acontece na China, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Lembram da cortina de ferro? Depois da qual, como falou Winston Churchill, ninguém sabia o que acontecia dentro da União Soviética. E na China é pior, sempre foi pior, pelo caráter fechado da cultura chinesa propriamente dita, agravado pelo sistema socialista comunista. Então, dizem que o vírus surgiu faz alguns meses. Será? Será que esse vírus não estava sendo trabalhado em algum laboratório para criar um tipo de arma biológica? Será que não foi por acidente que se espalhou naquelas populações, naquelas cidades? Será que surgiu ou se espalhou naquelas cidades ou surgiu naquele momento que ficamos sabendo pela imprensa? Eu particularmente acredito que não. Outra coisa que eu não acredito são os números que divulgam, que tem tantos infestados, que tem tantas pessoas que morreram e tal. Eu não acredito, pelo caráter fechado daquela sociedade. Eles nem internet livre têm. Quando tem alguma coisa que incomoda o partido, eles simplesmente bloqueiam essas informações. Vocês não lembram quando o presidente chinês se encontrou com Barack Obama e começaram a comparar o presidente chinês com um personagem de desenho animado? Como foram proibidos esses desenhos animados imediatamente na China? Então, essas coisas acontecem do lado de cá, quer dizer, do lado ocidental do mundo, claro que não acontecem.
Então, o fato de o vírus ter surgido na China, creio que não é coincidência, creio que não é casual, e tudo o que se divulga acerca do tamanho, da magnitude que está tomando a doença se espalhando pelo mundo pode ser mentira também, pelo menos na parte que corresponde à divulgação de informações por parte do partido na China. E digo do partido porque quem manda é o partido. Todo aquele que viveu, morou numa sociedade socialista comunista sabe que quem manda é o partido. Tem aquelas, pode até ter estruturas de uma assembleia e tal, mas quem manda é o partido. Quem manda é o partido. E não tem jeito. Em relação com isso, eu lembro uma questão que me perguntam bastante aqui na internet, até os meus amigos, enfim, como é que tem esses sistemas, pode ter pessoas que, mesmo depois de tantos anos de exploração, problemas e tal, ainda apoiam o sistema? Bom, isso é um mistério. É um mistério para mim, porque na minha terra tem muitos que apoiam o sistema. Na China, não estou falando aqueles que se veem obrigados a apoiar o sistema pelo fato de que vivem dentro dele e não tem como protestar, porque se arriscam a perder o emprego, sofrer, serem reprimidos, mesmo que não batam neles, mas você pode perder o emprego, você pode perder oportunidades, a sua família pode se ver limitada numa série de coisas. Mesmo assim, tem gente que apoia, de coração. Não sei a quantidade, mas tem. Lembro um caso, quando eu morava na Rússia nos anos 70, deve ter sido por volta do ano 78, 77, que uma vez eu e a minha turma, alguns cubanos, alguns russos, fomos alugar numa loja de aluguel, de diferentes coisas. Fomos alugar uns esquis para esquiar na neve, em inverno. E eu lembro que na hora de devolver os esquis, eu demorei uns dias para devolver, e logicamente quando fui na loja eu tive que pagar uma multa pelo fato de não ter devolvido em tempo. Aí eu não lembro se como foi que eu brinquei com a moça, eu brinquei tipo, eu poderia não ter trazido. Aí ela disse, você não sabe como é que trabalham os nossos órgãos, se referindo aos órgãos de segurança, KGB e tal. Você não sabe como trabalham os nossos órgãos. Eles teriam achado você logo, uma coisa assim. Então, o que eu quero dizer? Que mesmo vivendo, mesmo morando, mesmo sofrendo como todo mundo, as penúrias e as dificuldades e as escassezes desses sistemas, tem, e não são poucas, não vou falar que são muitas, mas tem pessoas que no fundo do coração sentem orgulho do sistema e, querendo ou não, de maneira consciente, apoiam ele, como aquela menina simpática que me disse com um sorriso nos lábios, você pode se esconder, mas não vai conseguir fugir, porque os nossos órgãos vão te pegar. Que tal? Outro caso foi já nos anos 80, quando eu estava no doutorado na Rússia. Eu estava lá quando aconteceu o acidente de Chernobyl. E lembro que para as festas do 1º de maio daquele ano, 1986, eu estava de visita em casa de um amigo numa cidade próxima de Moscou, Oreja-Vazuyeva, onde morava um professor russo que tinha trabalhado em Cuba, muito próximo de mim, formávamos uma equipe. Aí eu fui lá com outro colega cubano para passar as festas do 1º de maio. E o acidente de Chernobyl tinha acontecido alguns dias antes, não se sabia nada, evidentemente. Mas dias depois, ou meses depois que se soube, porque chegou um momento em que a Rússia não conseguia mais esconder o acidente, até porque a radiação era sentida. Como a gente soube, teve recentemente até um documentário que ganhou muitos prêmios internacionais, chamado Chernobyl, que outros países sentiam a radiação e sabiam de onde vinha, então não tinha mais como esconder. Aí eles não tiveram outra alternativa do que divulgar. E, repito, alguns amigos, relembrando aquele momento, conseguimos lembrar que estando na festa pelo 1º de maio de 1986, na casa do meu amigo professor russo, lembramos que a gente não se sentiu muito bem, que tinha algum tipo de incomodidade, incômodo, enfim, fisicamente
uma certa incomodidade, um certo incômodo, do qual lembramos depois, e que, atando cabos, chegamos à conclusão de que se devia à radiação que recebemos naqueles dias, compreendem? Só se ficou sabendo porque Rússia, o partido, mais uma vez, não conseguiu esconder. Chega um momento em que não conseguem esconder mais, até porque a radiação não respeita princípios ideológicos, mas apenas leis físicas, certo? Do mesmo jeito, o vírus, o coronavírus, ele não respeita princípios ideológicos nem políticos. Ele responde a princípios da biologia, entendeu? E, portanto, chega um momento em que vai se espalhar e os chineses, temendo de que o mundo ficasse sabendo, que nem no caso de Chernobyl, do surto, da aparição do vírus, quando chegasse às fronteiras de outros países, pois eles se viram obrigados a divulgar. Que tal? Então, dá para acreditar nas notícias que provêm dos órgãos oficiais da China? Não. Mesmo assim, tem muitos de nós que vão continuar acreditando, mas fazer o quê? Assim que caminha a humanidade. Isso é tudo por enquanto. Eu sou José Rodrigues, daqui do Rio de Janeiro. Um grande abraço. Até a próxima.